Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vocês não devem estar esperando por esse podcast porque, bem, até ontem de noite nem eu estava esperando por ele. Mas eu acho justo que a gente faça um review dessa temporada, de tudo que aconteceu. Então eu fiz um podcast da Arsenal Brasil, especial, para falar de tudo que aconteceu nessa temporada que foi absolutamente maluca e eu acho que nenhuma outra temporada de futebol será como essa, não só pelas loucuras que aconteceram no Arsenal, um clube que tem pouco mais de 30 técnicos na sua história e teve 3 só esse ano, depois de pandemia e tudo mais. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu. A temporada tem mais um jogo ainda, tem a final da FA Cup, mas quando a liga acaba, né, tem essa convenção de dizer que a temporada terminou. Eu tenho aqui o prazer de receber Rodrigo Feijó, o vulgo Pilha, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, porque metade das coisas eu nem lembro mais. Oi, Pilha. Uma boa noite. É uma temporada maravilhosa, cheia de momentos lindos e incríveis e de momentos no qual eu não queria lembrar que eu existia. Vamos falar um pouquinho, vamos lembrar sobre todo esse monte de confusão que aconteceu e para que lado que essa coisa vai pro futuro. Vamos embora. Para começo de conversa, acho que cumpre a gente falar sobre o mercado que a gente fez, né? Algumas coisas que deram bastante errado foram resolvidas, digamos assim. O Cech se aposentou. O Denis Suárez, aquele empréstimo maravilhoso que o Arsenal fez, um cara que mal entrou em campo, o que já deveria dizer muito sobre a habilidade, né, de inspirar jogadores do nosso amigo Unai Emery, que não duraria muito mais tempo no cargo. O Mohamed El-Neni foi emprestado para o Besiktas e, pelo que se sabe, parece que vai ficar por lá mesmo. Também nos livramos de Danny Welbeck, que ficou sem contrato. Stefan Lichtsteiner, lateral direito, também ficou sem contrato. Cohen Brummel, que foi um jogador que a gente comprou baratinho, acabou vendendo baratinho também, meio que saiu elas por elas. Nós compramos o William Saliba, mas deixamos ele lá no Saint-Etienne, num acordo. Aaron Ramsey saiu de graça. Nath Monreal saiu para a Real Sociedade num valor simbólico, acho que o Real Sociedade pagou basicamente, sei lá, a mudança dele. O Arsenal conseguiu finalmente vender Takuma Asano para o Partizan Belgrado, ele estava lá por empréstimo há um tempo. Conseguimos também vender Carl Jenkinson para o Nottingham Forest por 2 milhões de libras. Conseguimos emprestar Henrique Mkhitaryan para Roma e parece que a gente vai dar ele para Roma no final dessa temporada e não vai conseguir nenhum valor por ele. Fizemos mágica ao conseguir vender Davi Ospina para o Napoli por 3 milhões de libras. Vendemos Laurent Koscielny para o Bordeaux por 5 milhões de euros, e essa é uma história que eu acho que cabe a gente conversar. Talvez aí tenha sido, falando a sério agora, o primeiro grande sinal de que alguma coisa não estava certa no Arsenal, né? O capitão do clube jogou 9 anos com a gente, um cara que tinha uma grande identificação com a torcida, simplesmente se recusou a ir à pré-temporada e falou que não jogava mais pelo Arsenal, não queria mais jogar para o Emery. A gente deveria ter visto, né, que tinha uma coisa errada acontecendo, como um cara como o Koscielny dá uma dessas, né? Ele é um símbolo, né, da era final Wenger por vários motivos, né? Por ter sido uma contratação clássica do Wenger, daquelas que tirou de um clube da segunda divisão da Inglaterra, do campeonato francês, que era um cara absurdamente um excelente zagueiro. Começou cometendo muito pênalti e errando um pouco, mas logo se tornou o nosso zagueiro mais Adorava tomar sólido. vermelho, então acho que ele tomou 3 ou 4 cartões vermelhos na primeira temporada. Exato, mas logo se tornou certamente o defensor mais sólido do Arsenal desde os Invincibles, eu diria, né? Sim, eu acho que ele tinha uma habilidade muito única, né, cara? Que ele sabia correr na direção do gol dele muito bem, né? Ele tinha muita perna, ele é um cara que tinha muita recuperação. E acabava que num time que jogava muito exposto, ele acabava sendo fundamental para a gente não fazer muita besteira ali atrás, né? E junto com o Mertesacker, eu acho que fez uma dupla de zaga muito boa por uns 2 anos, assim. Até o E Mertesacker ficar velho. aquela típica dupla de zaga que é gostoso de assistir, né? Porque é o zagueirão, o de ataque, que sempre foi o Koscielny, que sempre foi bom no tackle, em ser agressivo, e o Mertesacker sendo a vassoura atrás, que era eficiente pra caramba. Foi muito bom assistir os dois jogar junto. Em parte, eu acho que nossa saudade com o Koscielny e não querer ele sair é lembrança desses bons tempos, mas eu ainda sinto, eu não sei o que tu acha, que a gente poderia ter usado ele essa temporada bastante ainda. Bicho, a gente usou o Davi Luiz, né? É, Então, é, se você consegue usar o Davi exato. Luiz, você consegue usar qualquer um.
Talvez eu esteja odiando ele um pouco demais. A gente vai talvez falar um pouco mais sobre ele na frente, mas assim, se você comparar, por exemplo, com Socrates e tal, especialmente, não tem muito o que dizer. O Koscielny é bem melhor do que eles, mesmo tendo problemas de tendão de Aquiles e tudo mais. Ele é um cara, e eu sempre achei ele um excelente zagueiro. O Christian Bielik foi vendido para o Derby County por uma quantia razoável, e quase 8 milhões de libras. E acho que talvez a surpresa dessa janela tenha sido a venda do Alex Iwobi, um jogador até jovem, 23 anos. Vendemos ele para o Everton por 30 milhões de libras. O que você achou da saída do Iwobi? Eu gostava dele, mas ele também parece não se encaixou muito bem lá no Everton, né? Em um time que a gente viu que claramente estava precisando de dinheiro e de reduzir folha salarial, é só ver a quantidade de nome que tu começou a falar e não parou mais. O Iwobi é um cara que me parecia ser razoável e o cara que tu gostaria de ter no elenco, possivelmente, mas 30 milhões, a gente estava precisando do dinheiro, eu acho que foi uma venda bem razoável. E se tu for ver o que ele jogou nesse time do Everton, em parte porque o time do Everton não jogou nada essa temporada, mas ele também ainda não é aquilo que a gente imaginou que ele um dia poderia ser. Então, para mim, os 30 milhões parecem bem razoáveis para ti. Especialmente se você considerar que, na verdade, ele é um coitado, né, cara? Porque ele foi de uma bagunça para uma bagunça ainda maior, né? Que aquele time do Everton, ele tem uma montagem de elenco que talvez só seja pior, talvez seja o único clube da Premier League que tem um elenco mais sem que não faz sentido, que as peças não se encaixam muito bem. Pior do que a gente, só o Everton, né? E talvez ele até seja parte desse problema, mas acho que o principal problema ali é que tem, sei lá, uns 4 camisas 10, né? Tem uns 5 Sigurdsson no time, não entendo muito bem essa lógica deles. E é o medo que eu tenho com o Arsenal agora, que é exatamente essa coisa de a gente estar da construção pela construção sem ter um plano. Claro, a grande diferença do Liverpool dos últimos 5 anos e de 10 anos para 5 anos atrás, o volume de investimento é o mesmo. A diferença é scouting de qualidade e um plano claro de que tipo de time tu quer construir, né? O Everton não tem isso ainda, é um time que quer recém deixar de ser meio de tabela e não tem um plano claro ainda. E o que me parece é que a gente também não, né? A gente pode depois até falar sobre isso, porque talvez tenhamos uma mudança fundamental nesse sentido também. Nas entradas, assim, as principais contratações do Arsenal, obviamente, foram o Nicolas Pepe, que custou 80 milhões de euros, pagos em suaves prestações, aí, numa engenharia financeira que, de fato, tem que bater palma para o Raul Sanllehi por ter viabilizado um negócio no qual o Arsenal simplesmente não tinha dinheiro para pagar. O Arsenal paga 20 milhões ao longo de 5 temporadas e tal. 20 milhões por temporada ao longo de 4 anos. Na verdade, através de uma empresa que mediou, como se tivesse feito um empréstimo no banco, só que sem juros. Uma coisa meio louca. Compramos o Saliba, como eu mencionei, que já voltou para o Saint-Étienne e agora vai ser incorporado ao elenco do Arsenal. Felizmente não jogou a final da Copa da França. Eu fiquei chateado por ele, mas ao ver o jogo, eu acho que o jogo teve 14 cartões amarelos e um vermelho, porrada com o meu em campo. Se eu não me engano, até o Mbappé tá fora da temporada porque romperam os ligamentos tornozelo dele. Como o pau cantou, fico feliz que ele não tivesse envolvido nisso, porque, né, sendo jogador do Arsenal, estando na folha de pagamento do Arsenal, a sua chance de lesão aumenta exponencialmente. Contratamos o lateral esquerdo do Celtic, Kieran Tierney, por 25 milhões de libras, e ele mal conseguiu jogar. Eu acho que se não fosse a pandemia, ele não teria jogado nessa temporada. Para quem não sabe, ele chegou no Arsenal tendo feito uma cirurgia de hérnia, de uma hérnia inguinal muito grande que ele tinha. Teve complicações na cirurgia e tal, complicações, enfim, de recuperação, tinha dor abdominal e tal, teve dificuldade para voltar, e quando voltou deslocou o ombro. Fantástico. No final da janela, nós contratamos o Davi Luiz para suprir a saída do Koscielny, que apesar de ter anunciado que queria sair logo no começo, demorou até. Eu acho que provavelmente deve ter falado que não ia entrar em campo, né? Então venderam ele em cima da hora. E aí começam as contratações. Não, tem mais uma que vai lá. Faz sentido. Trouxemos Dani Ceballos de empréstimo do Real Madrid, o que fazia todo sentido, né? O Real Madrid não tinha interesse de vender, porque também não estava muito confiante com o projeto do retorno do Zidane. E o Ceballos é um desafeto do Zidane, mas é um cara que o Florentino Pérez adora, então ficou nesse meio termo. E teve a contratação do Gabriel Martinelli, que já tinha sido anunciado até antes. Ele
Ele foi oficialmente contratado pelo Arsenal em fevereiro do ano passado, né? Mas obviamente só foi ser anunciado em junho. E aí começam aquelas contratações esquisitas de meio de temporada. Nós trouxemos o lateral direito português Cedric Soares, do Southampton, que estava com 6 meses no contrato dele. E aí nós pagamos uma taxa para o Southampton, nós pagamos o salário dele. Ele não jogou porque estava machucado, ele chegou para fazer o medical dele com pro exame médico dele com tipo uma joelheira, mas não é uma joelheira daquela que a galera joga tipo vôlei. Era aquelas joelheiras com uma proteção metálica do lado, sabe? Ele tava fudido. E mesmo assim nós chegou o Frankenstein, basicamente. Nós assinamos com ele, né, porque ele tinha a condição médica perfeita, né, que é ser cliente do Kia Jorabichian. E também trouxemos do Flamengo, por empréstimo, o Pablo Mari, zagueiro que também pouco defendeu a gente porque teve uma lesão logo na volta da pandemia. Eu confesso que pelo que ele mostrou no Arsenal, pelo menos, eu acho que foi uma contratação horrorosa. Ele é um jogador que não tem nenhum timing da Premier League, mas enfim, também talvez tenha sido só um problema de adaptação. E esse foi o nosso mercado. A gente conversou offline. Você achou que o elenco ficou pior nessa versão sem Iwobi, Mkhitaryan e Ramsey? Eu sinto que o problema e é exatamente interessante ter citado esses 3 nomes, não no sentido de qualidade. Eu acho que a gente se livrou de muita bronca do tipo do Steiner e outros jogadores que não faziam o menor sentido no elenco, mas por outro lado, a gente se livrou de 3 jogadores que jogam ali naquela linha entre o meio de campo e o ataque, seja pela ponta, seja como número 10, não interessa, mas jogadores capazes de conectar meio de campo e ataque, que claramente é o que fez falta, com o Ozil não jogando mais e com o Pepe demorando um pouco até conseguir se adaptar e tal. Tanto que foi de início o que nos fez colocar o Aubameyang na ponta e o Lacazette na frente, apesar de a gente ter um dos melhores centroavantes do planeta, foi porque ele é um dos caras que, por mais que ele seja um centroavante, ele é tão rápido e tão genial na bola que ele consegue fazer essa conexão. Mas eu acho que o time ficou desbalanceado. E aí tu dá para um treinador moderno como é o Arteta, que é um cara com uma visão de jogo tipo a do Pep, provavelmente, né? Tipo a do Guardiola, que é um cara que joga com o De Bruyne e o Davi Silva de volante, ou seja, que é um cara que gosta desse tipo de jogador, que gosta de ter cara criativo e bom de passe de bola, de passe no meio de campo, ficou desbalanceado. Por mais que tenha melhorado em outros pontos do elenco. O que tu acha? Eu imagino que o Arteta, quando treina o Arsenal, ele deve sentir muita falta de treinar o Arteta, né? Exato. De ter um cara como ele ali no meio campo, um cara que consegue oferecer a proteção defensiva necessária, mas ao mesmo tempo um cara que troca 100 passes por jogo, sabe? E esse volume de jogo, de controle no meio campo é uma coisa que de fato o Arsenal não tem hoje. E eu diria que em grande parte poderia ter sido muito pior se a gente não tivesse o Ceballos, né? Porque a gente vai chegar nesse ponto aí, mas o Ceballos na mão do Arteta realmente se reencontrou. Mas falando sobre a pior parte da temporada, começamos aí com o Emery, muito questionado, porque não conseguiu a vaga para Champions que estava no papo na temporada anterior. Precisava de 1 ponto em 4 jogos e não conseguiu. Perdemos para Crystal Palace, perdemos para puta que pariu, foi um negócio horroroso. E aí perdemos ao final da Europa League também. Então acabamos sem Champions, que era o grande objetivo dele. E aí começaram a aparecer esses indícios que a gente já citou de que o elenco não estava muito com ele. Depois da demissão dele, a gente ficou sabendo que o sotaque dele era muito zoado pelos jogadores e tal. Os jogadores não respeitavam ele nem um pouco. E, de fato, o Arsenal, na mão dele nesse segundo ano, ele não conseguiu apresentar nada que se parecesse com um padrão de jogo, né? Eu não sei, em nenhum momento eu fiquei totalmente convencido de que havia um plano de jogo razoável e de que o time estava indo em uma direção que eu pudesse reconhecer, mas dá para dizer que o Arsenal, no que diz respeito, em alguns números até, tipo, em gols marcados na temporada passada, foi um time que criou bastante e que parecia ser um time só dependendo de melhorar no quesito consistência defensiva para virar um time razoável e poder brigar por Champions League de novo. Mas realmente o que ficou claro desde o início da temporada é que diminuiu e não aumentou o nível de
de respeito dos jogadores ou de engajamento sei lá qual é que era o plano de futebol que o Emery tinha, porque a gente não, seja qual for, a gente não viu, né? E o final foi horroroso, né? As últimas partidas sobre o Emery foram coisas bem piores do que o final melancólico com o Wenger, né? Não sei na tua opinião. Não, foi. E eu acho que isso passa por uma questão muito filosófica dos jogadores, dos técnicos aí em questão, né? O Wenger, apesar dele ter saído até mais tarde do que deveria e ter se mostrado um tanto quanto obsoleto para o futebol as ideias dele já não tinham mais resultado em campo, né? E ele era um cara que, primeiramente, ele tinha, eu acho que a parte anímica dos jogadores, o carisma e tudo mais, eu acho que ele nunca perdeu o elenco. Eu acho que a galera meio que desistiu porque não conseguia ver as soluções, não viam soluções. Eu acho que nunca perderam respeito pelo Wenger. Em relação a Emery, a questão do respeito foi completamente mudada. E o Emery, ele é um cara que ele tem uma mentalidade de técnico de time pequeno, né? Então, assim, eu acho que ele focava tanto, ele fazia os jogadores pensarem tanto em como anular o adversário, que eu acho que ele fez os jogadores perderem o tesão de jogar bola. Porque uma coisa é você chegar assim e falar, olha, o jogo é contra o City, o jogo é contra o Liverpool, eu tenho um plano de jogo específico aqui, porque esses caras são muito perigosos. Eu acho que um jogador profissional, ele consegue entender do nível dos jogadores do Arsenal, consegue entender que existem times melhores do que eles e que para esses você, né, pode reconhecer um pouco a sua inferioridade coletiva, até individual, e pensar num plano diferente. Mas quando você é forçado a pensar em anular o ponta do Watford, sabe? O meia do Norwich, eu acho que você começa a pensar, cara, o que eu tô fazendo? Que time é esse cara? Quem esse cara acha que ele tá treinando, sabe? Acho que ele tá treinando um cara que ele achou na rua? Não, É assim eu sou que o fulano. tu... Eu sou o Aubameyang, porra. É assim eu que tu... sou o Alacazette. É assim que tu pega um time... É assim que tu pega o Paris Saint-Germain e consegue perder com um verbo infinito e consegue perder um campeonato pro Mônaco, né? Nessa de jogar reativo, né? O cara jogava futebol reativo, sei lá, contra o Montpellier, sabe? E aí eu acho que você tem uma certa dificuldade de fazer o negócio andar. E aí sim, realmente a reta final ali foi um negócio triste. Inclusive teve uma data FIFA, se não me engano, em outubro, quase uns 40 dias antes dele ser de fato demitido, que estava na cara que era a oportunidade certa para demitir ele, sabe? Demite o cara, trabalha os jogadores ali na data FIFA e vê se você consegue trazer um técnico para treinar essa galera e seguir com a temporada. E eu acho que esses 4, 5 jogos a mais que a gente fez com o Emery, fizeram toda a diferença no final. Porque se a gente tivesse acumulado, sei lá, 6 pontos, 7 pontos a mais nesses jogos, talvez a gente tivesse alguma chance de brigar por Champions League agora, no final, e tivesse dedicado mais a isso e tal. Embora o elenco tenha suas limitações, eu acho que também no final esse tropeço com o Aston Villa assim, foi muito emblemático de um time que também sentiu que não tinha muito para jogar, né? Mas eu confesso que eu tinha mais medo de a gente não fazer nada por mais tempo ainda, porque se tu olhar o histórico do clube, né, tia, bom, a gente não precisa conversar sobre o quanto a gente adiou a demissão do Wenger, que foi um negócio que, por motivos compreensíveis, obviamente, pelo histórico do cara no clube e tal, mas mesmo nós, os amantes do Wenger, pouca gente estava defendendo o cara ficar pelos últimos 4, 5 anos, né? Então eu te confesso que eu tinha um medinho de que esse time fosse, de que a diretoria fosse o time deixar o time chegar a, sei lá, perto da zona de rebaixamento para fazer alguma coisa. Eu achei que até que foi razoável, considerando, né, o histórico e tudo mais. E tu tinha alguma expectativa quando se você fosse considerar, foi... desculpa te interromper, mas se você for considerar que no verão estavam considerando estender o contrato do Emery, né? Exato. De fato, perderam a fé com ele até rápido, para pensar que tinham fé absoluta no trabalho dele. Exato. E com o Ljungberg, tu tinha alguma expectativa positiva de que ele poderia, de alguma forma, se tornar interino? Cara, assim, eu sou muito fã do Fred como jogador, né? Muito fã do Fred como jogador, mas ele claramente não tinha... Não estava eu não sei se ele vai ser um técnico de futebol de expressão no futuro,
Mas quando ele pegou o Arsenal, ele claramente não tinha o estofo para fazer aquilo, né? E eu acho que o fato dele ter sido colocado numa posição claramente de interino também diminui um tanto o que o cara consegue fazer, sabe? Porque não adianta gritar com os caras, não adianta. Eles sabem que você é um momento temporário e que eles só precisam esperar você ir embora. Então eu acho que não tinha muito o que ele fazer ali. Eu acho que ele fez coisas interessantes. Eu acho que ele foi um dos caras que mais deu jogo pro Martinelli. E, na minha opinião, um cara como o Fred botar fé no Martinelli mostra o quanto ele é talentoso, porque ele tem uma habilidade de certa forma similar, né? Aquele cara que aparece na área do nada e faz um gol. Como era o Fred, né? O Martinelli é um jogador muito bom, muito talentoso, mas ele é esse cara de poucos toques, né? Ele é um jogador que aparece e quando você vê ele já fez o gol. E ele tem essa capacidade, que é um talento único, eu diria que talvez um dos talentos mais difíceis do futebol, né? Muitos goleiros não conseguem fazer isso, né? Por exemplo, o Fabianski com a gente era um goleiro medíocre, mas no Swansea ele foi um goleiraço. Por quê? Porque o goleiro que trabalha em time pequeno joga o tempo todo, tá sempre pegando na bola, então ele tem um ritmo, né? É muito mais difícil ser goleiro de time grande por causa disso. E eu acho que talvez seja muito mais difícil ser um ponta isolado num esquema de pouco volume de jogo e tal, e o seu trabalho é aparecer na área. Isso é muito difícil, porque você vai sei lá, uma fração de segundos para fazer uma finalização que tem que entrar, e você vai ter que bater de primeira muitas vezes. E o Martinelli tem isso que é o mais difícil, o resto é mais fácil de treinar. Sim. Não, e se tu tem como a gente tem que ter essa coisa do amor pro time que sabe jogar bem no contra-ataque, que era a melhor característica do time de 2003, 2004. Se tu for olhar, tem uma quantidade razoável de jogadores para jogar esse tipo de futebol no elenco atual. O Aubameyang possivelmente seja o melhor jogador de contra-ataque do planeta, se não o melhor, um dos melhores. Um cara como o Xhaka é um cara bom para lançamento, para começar esse tipo de jogada. O próprio Lacazette é um bom atacante de contra-ataque também, e aí mais o Martinelli, o Pepe é outro jogador rápido. Ou seja, a gente tem poder ofensivo e velocidade do meio para frente para ter um time que joga no contra-ataque se quiser. O único problema claro, é que para ter um time de contra-ataque tu precisa saber defender, né? Você não pode tomar gol, né? Exato. Nossa. Mas sabe o que é pior, cara? A nossa defesa melhorou em relação à defesa da temporada passada. A gente tomou 3 gols a menos na temporada. Isso, são só 150 gols nas últimas 3 temporadas, né? Tamo bem, tamo quase lá. Tá ótimo, né? Mas eu tava ouvindo o Arsenal Vision podcast há um tempo atrás. Pra quem não sabe, é o podcast do Tim Stillman. Talvez seja o nome mais famoso da galera brasileira, até porque ele fala português e tudo mais. Então dá pra interagir melhor, até que quem não fala inglês consegue interagir com ele. Tem um rapaz de estatística lá, o Scott Willis, e perguntaram pra ele uma vez: o que é melhor? Um time fazer 100 gols ou ele tomar 15 na temporada? E estatisticamente é melhor você fazer 100 gols do que tomar 15. Você fazer 100 gols e tomar 70, tem mais chance de ir pra Champions League do que você fazer 15 e fazer 50. Claro. Então, assim, talvez a gente deveria focar mais em ter um time mais ofensivo. Eu não sei. O problema, eu acho, que do Arsenal é que a gente não tem as peças para ter um meio campo bom. E eu acho que isso é muito pior do que a nossa falta de estabilidade defensiva. Eu acho que se a gente fosse ruim de defesa... Cara, quantos anos do Wenger a gente foi uma merda na defesa? E a gente chegava em terceiro, exato, quarto todo ano. É que é um problema maior do que isso, né? É um problema de expected goals criado versus expected goals sofridos. O problema é que estatisticamente num jogo hoje, contra tanto time grande contra time de meio de tabela, a cada chance de gol que a gente faz, a gente toma uma. E aí, por mais que a gente tenha atacantes melhores do que os times de meio de tabela e, portanto, consiga de vez em quando meter um 2-1 e um 1-0 ali, tu terminar a temporada com 8 gols positivos tipo, eu não gosto de ser meio tecnocrata com futebol, acho que não funciona pra tudo, mas tchê, quando é só tu olhar a diferença de gols dos 4 primeiros times e olhar, nossa, é claramente um time de meio de tabela. Então, eu acho que é meio... Não dá pra dizer que isso é só porque o Davi Luiz, de vez em quando... enlouquece e comete um pênalti. Isso é um time que não tem identidade de futebol, cujo a gente perde a batalha no meio de campo, a gente comete erro atrás, é bem mais profundo do que só uma meia dúzia de zagueiro ruim, né? Não, exatamente. Eu acho que a nossa zaga tem todos os problemas e merece todas as críticas que ela recebe,
Mas tem esse fator, eu acho que muito importante, do fato de a gente não conseguir montar um meio-campo decente com nenhuma combinação. Eu acho que de todos os meio-campos que eu vi nessa temporada, aquele que a gente jogou contra o United jogou muito bem, que foi Xhaka, Guendouzi e Ozil, e naquele dia deu muito certo. Mas eu mal consigo acreditar que eu disse essa frase, né? Que o meio-campo com Xhaka, Guendouzi e Ozil deu certo. É verdade. E esse meio teve um jogo que o Saka jogou de meio-campo, foi contra o Norwich, que jogou uma trinca com exatamente. Uma trinca que foi Xhaka, Ceballos e Saka, que eu achei legal. Mas assim, falando um pouco mais sobre o que aconteceu na reta final do Emery, também teve o debacle do Xhaka, né? Como é que você acha que isso rolou, assim, na sua opinião? Esse fato dele ter ido de renegado a querer sair, ele estava indo quase para o Hertha Berlim, aí entrou o Arteta, trocou uma ideia com ele, ficou, e hoje ele continua com as suas limitações, mas eu acho que ele está sendo um jogador importante pra gente, muito importante. Eu acho que o Xhaka é um exemplo bom no qual tu consegue... Pra mim o Xhaka não mudou, e esse é o ponto. O Xhaka é o mesmo jogador desde sempre, desde a época do Wenger. E aí tu nota a diferença que faz um treinador que consegue ter uma certa influência sobre o elenco, no sentido de respeito e admiração pelo projeto e etc, versus um que não tem. A diferença pra mim do Xhaka, por que o Xhaka foi muito pior com o Emery do que com todos os outros treinadores, é porque, em partes, pra mim, ele não tinha o respeito, e o time não tinha o respeito, e o time estava jogando muito mal. E o Xhaka é um cara meio babaca, meio no que diz respeito. Às vezes é aquele babaca bom, às vezes é aquele meio campo pau no cu que fica enchendo o saco no bom sentido do adversário e tal, mas ao mesmo tempo ele é o cara que pode virar contra a própria torcida, que foi o que ele fez, agiu que nem um babaca. Não, e é o cara que toma não existe justificativa. Jogo. Né? Exato, e tem limitações. Assim. E como o meio campo tem limitações, a começar físicas, né? Um cara lento pra caramba e tal, como ele Fábricas. É lento, né? E ele faz uma coisa mais irritante, porque o Fábricas era lento de corpo, mas ele era muito rápido de pensamento, o que muitas vezes compensava a lentidão de corpo. O Xhaka é um cara lento de corpo e mais lento ainda de pensamento, né? Ele parece um barco velho tentando virar. Ele é um cara muito, muito canhoto, ele não tem um pé direito dele, não serve para subir num ônibus. Ele é um jogador que, apesar de estar jogando bem agora, eu acho que se fosse substituído por um jogador melhor, faria uma diferença absurda no time. Mas a questão, ela passa muito também por uma... Acho que, sei lá, vamos falar sobre uma coisa, acho que talvez seja importante nesse tema, e desculpa se está confuso para quem está ouvindo, mas a gente está improvisando porque desse jeito até funciona melhor para algumas coisas. O Xhaka também está jogando, em grande parte, porque as duas grandes contratações do guru das estatísticas, Sven Mislintat, parecem não ter encaixado muito bem, né? O Guendouzi, porque ele é um pau no cu, e ele é mais um pau no cu com os jogadores do time dele, com o time dele do que com os outros, pelo visto. E o Torreira parece que, bom, pelo menos depois dessa fratura no tornozelo, ele está muito mal, mas mesmo assim... ele parece que nunca foi aproveitado da maneira que ele gostaria. Tem um clima meio estranho. Com o Emery ele jogava quase de meia, quase de segundo atacante. Era uma loucura. E a gente falava, meu Deus, coloca esse cara de volante. E aí ele fez alguns bons jogos com o Arteta, quebrou o pé e agora ele está muito mal. E, na verdade, se você for olhar bem, ou joga Xhaka e Ceballos ou não joga ninguém, né? Só tem esses dois no nosso meio campo, para a base do meio campo, né? E aí eu te pergunto, será que o Mislintat era tão bom assim mesmo? Ou o Torreira é uma fase e o Guendouzi não tinha como adivinhar porque é comportamental, não é futebol? Então, spoiler alert, assim como com o Cazorla eu não consigo ser objetivo, porque eu amo o Cazorla, se tu disser qualquer coisa ruim do Cazorla eu vou sair no soco com quem for. Com o Torreira não é a mesma coisa, mas é quase lá, ele é um nanico que vem do Uruguai, que é pertinho daqui de onde eu tô. E como todo bom gaúcho, eu adoro um volante que adora sentar porrada nos outros. Então eu tenho um certo afeto pelo Torreira que me impede de ser 100% objetivo com relação a ele. Mas o que eu sinto do Torreira é que a coisa do volante, primeiro volante, o Makelele roll, que nem os ingleses gostam de falar,
No futebol moderno é um negócio complicado, né? Eu também... Bom, eu ficava puto de ver o Torreira quase que de segundo atacante com o Emery. Bom, pelo menos fez gol contra o Tottenham, né? Mas enfim, ele... a gente espera que ele jogue de primeiro volante, mas olha o que aconteceu com o Kanté. É mais ou menos a mesma história. Passou de primeiro volante, virou meia-direita quase pelo Chelsea com o Sarri. E também não deu certo, né? Me parece que também não deu certo. O que me parece é que tem pouco treinador, e o Wenger era um desses, que está disposto a jogar com um número 5 para nós brasileiros, para eles lá, acho que eles não gostam de botar número 5 de volante, mas enfim. Esse cara que joga na frente da zaga, poucos treinadores me parecem estar dispostos a colocar um cara que não tem uma qualidade excepcional de passe. O Wenger estava disposto a fazer isso com o Torreira, mas o fato o problema acho que é esse, né? Ele é um bulldog, ele é um cara que corre atrás o tempo inteiro, ele rouba a bola pra caramba, mas ele é ruim de passe, né? Ele é aquele cara do passe lateral meio Denilson, assim, né? Ele um tanto parece com o estilo de jogo do Gilberto, né? Ele vai te tirar uns passes bons do rabo de vez em quando, mas em maneiras gerais, assim, ele tem um radar de passe um tanto limitado. E talvez ele tenha pego o pior técnico possível para combinar com isso, né? Porque o Arteta não vai querer um jogador desse no time dele. Pelo menos não no longo prazo. Exato. O problema é esse. O problema é que o Arteta claramente é um cara, como um cara que terminou a carreira como volante, que tinha uma qualidade de passe excepcional e uma visão de jogo inacreditável. O Torreira não é esse cara, não é o cara que vai roubar a bola na frente da área e vai meter uma diagonal de 40 metros pro Pepe. Ele não vai fazer isso porque não é o futebol dele. Assim como tu citou como bom exemplo, não era o caso do Gilberto. O Gilberto Silva roubava a bola, tocava a bola pro Vieira, para quem estava ali perto, e aí que o Arsenal começava a criar. Ele não precisava ser... ele não tinha esse papel sob o Wenger, né? Pois é, e eu confesso que eu também tenho dificuldade de ser objetivo com o Torreira, porque eu gosto dele, e aquela coisa, a gente viu tanto tempo o time do Wenger precisando de um Torreira, que agora que ele tá no clube eu fico até com dó de saber que ele pode sair, sabe? Exato. Porque mas aí que tá, se o clube for lá e decidir... Se tivesse um Torreira pra jogar com aquele Cazorla, que fazia o Coquelin jogar bola, sei lá, poderia ter dado bom nesse time, né? Exato, a teoria toda do Torreira para um meio-campo com o ideal do Torreira, claro que é num 4-3-3 ele ser o que fica e ter dois que carregam o piano. Mas mas pensando nesse mesmo paralelo, eu pensava que o Ceballos podia ser esse cara, porque apesar do Ceballos não ter o lance do que o Cazorla tinha de ser ambidestro e que cada vez ele virava para um lado, então não tinha como ninguém marcar ele nunca, o Ceballos é destro pra caramba, mas ele é muito rápido e ele é muito bom nesse jogo curto. Então me parecia de início que Torreira e Ceballos ia ser um baita de um meio campo, mas na cabeça do Arteta não é o caso. Foi o que você falou, eu acho que passa muito também, talvez, por duas questões. O Cazorla. O Torreira se recuperou dessa fratura de tornozelo em casa, com acesso limitado à fisioterapia. Então, é possível que ele não esteja nem correndo com a desenvoltura que ele gostaria no momento. E um tipo de jogador como ele, se não está 100% fisicamente, não presta. É só você ver como é que volantes, em geral, declinam muito rápido quando eles perdem o físico, né? E eu acho que, inclusive, foi um dos problemas da temporada do City. Exato. O Fernandinho perdeu as pernas essa temporada e não tem substituto. Exato. E tem isso também, a gente fica tentando julgar e avaliar um clube que está numa situação extremamente bizarra, nessa situação que o futebol nunca viveu até então, com um treinador, na terceira troca de treinador para um clube que costuma manter cada treinador por 119 anos, é tanta coisa fora do normal, fica difícil a gente fazer previsão e dizer o que... Não, esse cara vai dar certo, esse cara vai embora, esse cara... assim, tirando, fica difícil pra cacete. Sei lá, os talentos completamente inquestionáveis aí, que eu colocaria Saka e Martinelli, talvez, e mais ninguém, não dá pra saber muito mais além disso, né? Uhum. Sei nem se o Leno fica, vai que oferecem 30 milhões de libras no Leno, é capaz do clube se sentir tentado a vender pra ficar com o Martínez, que tá super bem e tal. Eu diria o seguinte, tem um jogador que eu boto o meu nome no fogo, que vai por próximos 10 anos, se a gente mantiver ele pelos próximos 10 anos, por 10 anos vai ser um monstro de um jogador. E eu sou bom nisso, né? Lembrem que eu sou o cara que dizia que o Nicolas Bentner ia ser o melhor centroavante do planeta. E como vocês sabem bem, eu acertei em cheio, né? Embora você esteja completamente errado nessa, eu acho que ele não foi um centroavante de ponta porque ele era a pessoa mais imbecil da face da Terra.
Porque talento ele até tinha. Mas pra é ser um claro, atacante bom, e é assim, claro, não, tipo, é isso. o melhor atacante É do isso. mundo. Talvez ele tenha exagerado um pouco. Mas é tipo assim, um Ibra com desconto, sabe? Mas melhor que o Arnautovic, sabe? Um atacante competente. Mas não, mas o meu ponto é, sim, sim, sim. Mas o meu ponto é, mas exatamente em partes por ter aprendido. Talvez o meu problema aqui seja. Aqui a gente tem essa coisa do tipo jogadores tipo Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Que foi um cara que eu via aqui, porque eu cheguei a jogar na base do Grêmio, e a gente tem mais. Eu sou um pouco uma coisa mais jovem só do que ele. E ele é um cara que se sabe desde que tinha 17, 18 anos. Dia depois do jogo ele enchia a cara. Então essa coisa do profissionalismo, pra mim, nem sempre pareceu ser tão importante assim, mas eu aprendi a minha lição, e o ponto em partes é esse. O Tierney parece ser um cara sensacional, cara. Me parece ser um cara que não é tão jovem quanto esses outros que tu citou, mas é um cara que pra idade é um defensor extremamente ligado no jogo, inteligente, bom de posicionamento, tem uma ética eu ia dizer ética de trabalho, work Mas ele ethic, tem não é uma 22 expressão anos só, portuguesa. ele não é tão. Tem um profissionalismo velho também, né? e uma. Exato. Então é um cara que certamente fisicamente tem 10, 12 anos de excelência pela frente, e é um cara que, bom, pelo que você ouve falar do jeito que ele treina e do jeito que ele trata o esporte e trata os colegas e do jeito que tu vê ele em campo e a simplicidade, tá, parece ser um cara excepcional. E é uma posição difícil, né, cara? Um defensor pela esquerda que também sabe apoiar, bom cruzador da bola, ou seja, ele é um bom lateral, ele é um bom zagueiro pela esquerda num back three. Porra, cara, de todas os. Eu tô feliz pra cacete com o Martinelli, mas de todos os jogadores é o que me deixa mais Eu contente. tenho um amigo No meu momento, é o Tierney. escocês que torce pro Celtic, que ele falou comigo que o Arsenal deu muita sorte de contratar o Tierney. Assim, foi muito certeiro. Porque, primeiro que ele é um jogador que tinha muita identificação com a torcida do Celtic, porque ele é de Glasgow, ele fez base inteira lá, desde os 10, 12 anos de idade. E se isso faz muita diferença para um clube como o Arsenal, e eu acho que até a gente às vezes valoriza pouco os jogadores que vêm da base, como deveria, como o Nketiah, o Willock, o Maitland-Niles, o Nelson, o Saka. Se você for olhar nosso elenco, atualmente tem bastante prato da casa, e geralmente são os que mais ouvem, né? Por exemplo, as pessoas exageravam, eu acho, muito com o Iwobi, por exemplo. Mas, enfim, o Tierney, ele parece ser um cara que ele não tem uma vida privada fora do futebol, sabe? E isso de certa maneira é triste, mas de certa maneira é muito bom. E não sabe nem. Não, eu fico feliz, eu fico tranquilo, não me preocupo, porque tu vê que ele é aquele cara sorridente, saca? É aquele cara que tá sempre. É aquele que tu vê nos olhos dele que a cada segundo ele olha pra um outro colega e pensa: como é que eu vou sacanear esse filho da puta aqui? Sabe? Ele tá sempre com a maldade no olho, com a Eu acho que diversão, ele é com um um rapaz, sorriso na ele é um boca. rapaz Esse cara não tem como de dar errado, pensamentos cara. simples e felizes, assim, sabe? E eu acho que ele vai dar certo no Arsenal, sim, sem dúvida, eu concordo plenamente. Mas com esse time na mão. E dessa geração, ou seja, agora olhando pro resto, pro Willock, Saka, Maitland-Niles, o que tu acha do resto eu acho da geração que tá vindo da base? Pelo que ofereceram nessa temporada agora. Que talvez seja um bom jogador de elenco pro Arsenal, porque ele tem uma capacidade muito interessante, que ele é um cara taticamente muito dedicado, muito aplicado, e ele tem um físico muito privilegiado, né? Então, assim, ele é o tipo de cara que entra no jogo e consegue entra no jogo no segundo tempo com muito mais perna e dá um dinamismo pro time e tal. Ele até consegue criar bastante chances no final do jogo, porque ele tem um nível físico muito superior à média dos adversários. O Nketiah, eu acho que ele é um atacante. É um atacante reserva de Premier League, né? Esse é o nível dele. Ele não vai ser melhor que isso. Mas isso não é pouca coisa. E ele faz uma coisa muito boa, que ele faz um press muito bom, né? Então ele é um jogador interessante para você colocar justamente com um time que tem uns zagueiros muito lentos. O Lacazette, apesar de um jogador muito mais talentoso do que o Nketiah, isso é bom na pressão. Ele não é tão rápido quanto o Nketiah. Então você sabe que tem um goleiro que é muito ruim na bola, que tem, por exemplo, por que o Fraser Foster, do que era do Southampton, praticamente virou um pária no futebol inglês? Não é porque ele era de ruim debaixo da baliza, é porque ele era horroroso com a bola nos pés. E quando perceberam que ele era horroroso, começaram a pressionar tanto o Southampton que ele começou a entregar um monte de gol. Foi uma época que o Southampton deu uma despencada pro nível atual deles. Então, assim, quando você tem uma coisa dessa, um goleiro muito ruim, dois zagueiros muito lentos, imagina aquele time do Leicester campeão,
se você pressionasse na bola aqueles 2 zagueiros deles, eles teriam entregado um monte. Nesse tipo de jogo, em que é muito útil. E ele tem um posicionamento bom na área. Eu acho que é um jogador bom. É um tipo de jogador que, se vier uma proposta por menos de 20 milhões de libras, eu ficaria ofendido. O Reece Nelson me decepcionou um pouco nessa temporada. Eu esperava mais dele. Eu acho que no final agora ele apareceu mais um pouco de novo, teve algumas lesões, mas é aquela coisa, ele tem 19 anos ainda. Não dá pra você cravar de um jeito ou de outro. E o Saka é um espetáculo. O Saka é um espetáculo de jogador. Cara, ele tem 17 anos de idade, bicho. Ele joga muito. Ele é muito acima da média. O Maitland Niles, de todos esses, ele é razoavelmente mais velho, já tem 21. Eu gosto do Maitland Niles, mas ele claramente é aquele tipo de cara. Ele parece... Eu vou fazer um paralelo que não tem nada a ver, mas o caso é parecido. Ele tem o mesmo problema que tinha o Lewis Hamilton quando corria na McLaren. O pai dele, o pai do Hamilton, no caso a mãe do Maitland Niles, é o agente deles. E eu acho que isso não faz bem para o jogador, especialmente no longo prazo. Como o Hamilton teve que romper com o pai dele para sair da McLaren, que estava claramente em declínio, e claramente ele fez a decisão certa, porque ele ganhou, 200 milhões de títulos da Fórmula 1 depois disso. O Maitland Niles, ele parece que ele tem essa pressão familiar, porque a mãe dele ele acha que ele joga mais bola do que ele joga. Ele já tem um relato dela ter entrado correndo na sala do Wenger, perguntar por que o filho dela não jogava e tal, quando ele estava na base. Então tem essa coisa, tipo, ele ser muito hypado em casa, talvez, e eu acho que ele não percebe que ele pode ser um grande utility player, um cara que joga bem na lateral direita, joga bem de volante, consegue jogar até na lateral esquerda, um cara que vai jogar 2.000, 2.200 minutos numa temporada sempre, vai ser um excelente jogador de elenco, mas ele nunca vai ser o titular que ele acha que é. Ele acha que ele é ponta direita, cara. Quem conta isso pra ele? Só pode ser a mãe dele mesmo, porque isso é coisa de mãe. Você olha pra ele, ela deve chegar em casa e falar, esse tal de Pepe não tá com nada, você que devia estar lá na ponta direita. Aí é complicado, né? E realmente esse lance da versatilidade dele, tu tem um cara que pode jogar em qualquer lateral, pode jogar de volante e até na ponta, num 4-4-2 um pouco mais defensivo, alguma coisa do tipo, que eu já vi ele jogar de aberto no meio também. Como meio campo em 4 é um negócio que tem valor, né, cara? Ele é um cara. Tem valor por um cara desse num clube, num campeonato onde a gente vai jogar 38 jogos e mais Europa, que não é mais o nosso caso, mas enfim. Tem valor, tem lugar no elenco por um cara desse, ainda mais por um cara que é homegrown, né, e já conta para aquelas cotas e tudo mais. Então me parece ser aquele cara, tipo do cara que enquanto tu consegue manter ele no clube com um salário baixo, tipo de 50, 60 mil, não tem por que não manter o cara no elenco. Eu gosto do Maitland Niles, mas acho que ele tem essa limitação familiar, sei lá. Que complica. Mas assim, quando chegou o Arteta, eu confesso que eu não esperava que ele fosse ter um impacto tão grande. Para quem não lembra, a gente tinha alguns jogos grandes no final do ano. A gente perdeu para o Chelsea num jogo que aconteceu uma coisa até rara. O Leno fez uma falha horrorosa. A gente tomou uma virada no final. Mas foi um jogo que a gente jogou bem melhor que o Chelsea, merecia vencer. Depois a gente joga contra o Chelsea de novo no Stamford Bridge. Fica com 1 a menos. O Mustafi comete um erro horroroso, ele tenta recuar a bola, faz uma cagada, e mesmo assim a gente vai e busca um empate no final com um golaço do Bellerin, que estava recém voltando de lesão também, e nesse meio tempo a gente também amassou o United em casa de uma maneira categórica, e eu acho que ali ele mostrou que ele era um cara competente. Qual é a sua visão do Arteta técnico? Pois é complexa, viu? Porque pra mim é bem diferente do que eu esperava do que eu vi. Então eu tinha, por exemplo, algumas reservas com como ele ia ser, com os mesmos problemas que o Emery teve de controle do elenco, porque por mais que o Arteta seja uma figura conhecida do clube, conhecia alguns jogadores, porque não faz tanto tempo assim que ele jogou pelo Arsenal, mas ainda assim eu tinha um medo de que, por ser um cara jovem, sem ter tanto respeito como treinador e tal, e foi o contrário, nesse quesito, pelo menos com exceção ao Guendouzi, que é um guri rebelde, bunda mole, claramente, e o Ozil, que é uma primadona e sempre foi,
ele chegou com essa ideia de ser, generalzão, de tem que seguir a filosofia, ou tá dentro ou tá fora e tal. E ele conseguiu claramente conquistar os jogadores. É só tu ouvir o que os jogadores falam sobre ele. Então, nesse sentido, que era uma questão para mim crucial no elenco, porque o elenco claramente não acreditava mais no time. Ele conseguiu uma reviravolta interessante. Confesso que pelo lado tático da coisa, principalmente com essa insistência agora no final da temporada, com os 3 atrás, com o 3-4-3, mesmo com aquela partida pífia com o Aston Villa, eu esperava um pouco mais do dinamismo do Guardiola, a coisa do modificar mais a formação e instrução tática jogo a jogo. Mas e tal, o Guardiola ele me parece um pouco durão nessa coisa. Né? Dele, né? Exato. Mas o ponto e elenco é a grande questão para mim também. A questão também a gente está tentando julgar o coitado do Arteta chegou num clube se desmanchando com um elenco claramente abaixo das expectativas que o clube que tinha com relação à posição de tabela e tenho minhas reservas, tenho, por exemplo, essa questão de ele não conseguir usar o Torreira, me incomoda. Há muitos de início incomodava a questão do Aubameyang na ponta. Eu acho que só olhar o resultado que isso nos traz, eu acho que é positivo. Mas assim, taticamente eu esperava um pouco mais. Agora, analisando o elenco que a gente tem, os resultados que a gente conseguiu, acho que não dá pra criticar demais. Eu tô positivo. Eu acho que no que diz respeito ao treinador que a gente conseguiu um upgrade legal. A gente tem um técnico legal, moderno, que gosta da coisa da pressão, que me parece ser bem importante para os times grandes e como uma estratégia para tu conseguir pontos, mais do que 70 pontos numa temporada. Agora, não adianta absolutamente nada disso sem ter um elenco com o qual o cara possa trabalhar. Ou seja, o trabalho está muito, muito, muito mais nas mãos do Kroenke do que está na mão do treinador. E aí que vem uma coisa que eu acho importante para falar, que diferente do Emery, que ele quase que se gabava de ser um homem muito submisso à estrutura de poder do Arsenal, o Arteta não está nem um pouco interessado, né? Ele já deixou já deu declarações bem diretas, isso é muito assim, bom. olha, para atingir as expectativas para chegar no lugar onde o Arsenal merece estar, e tem que estar, que é muito mais acima da tabela, a gente vai precisar de investimento, a gente sabe que a pandemia e tudo mais, mas desse jeito vai ser muito difícil e tal. Depois ele até finge falando, não estava falando da diretoria, eu estava só falando assim, genericamente. Mas ele deixou bem claro que ele não vai aceitar qualquer coisa, que ele quer coisas muito específicas para esse elenco e até, de certa forma, talvez tenha aceitado acordos com jogadores um tanto quanto zoados que o Kia Jorabichian colocou no clube, né? O Cedric Soares, o Davi Luiz e tudo mais, porque ele primeiro acha que consegue extrair o melhor desses jogadores e uma coisa tem que ser dita, o Davi Luiz quando está afim de jogar e destroça o cérebro junto da roupa dele, né, de casa, ele é um zagueiro que ainda consegue ter atuações que são disparadas as melhores, pelo menos dos jogadores do Arsenal. Nenhum zagueiro é melhor do que ele num dia bom. Eu diria que a ordem é o Davi Luiz num dia bom, o Mustafi e o Davi Luiz num dia ruim, para você ver como é que a gente está mal de zagueiro. E é aquela coisa. A gente vai ter alguns jogadores diferentes, a gente vai ter o Pablo Mari, a gente vai poder analisar com mais calma na temporada que vem. A gente vai ter o Saliba, que apesar de ser novo para um zagueiro, especialmente 19 anos para um zagueiro, é muito jovem, ele tende a cometer certos erros, ele é um cavalo, ele é um cara extremamente forte fisicamente, extremamente rápido, e quando você vê as compilações dele, sempre fazem questão de colocar a distribuição de jogo dele, que ele tem uma distribuição de jogo bastante diferenciada. Eu lembro na época da contratação dele que, na minha opinião, o cara que mais tem acertado e tal, o melhor analista de estatística aí da internet, o Ted Knudson, do StatsBomb, ele falou que achou que dentro das limitações de orçamento do Arsenal, o Arsenal basicamente contratou o melhor jogador que ele podia,
que era o Saliba. Ele falou, teria aí o Upamecano, mas tem a questão do cara de ter operado o joelho com menos de 22 anos de idade, que é sempre, né, um problema em potencial, especialmente no clube sortudo como o Arsenal. E tem a questão também do fato de ele ser um pouco mais caro. Então assim, talvez a gente tenha comprado o melhor jogador possível para a posição. Se vai dar certo, a gente nunca vai saber. Mas eu acho que é uma perspectiva de melhora. E como a gente já comprou 2 zagueiros, eu acho muito difícil que a gente compre um terceiro. Eu acho muito mais provável que a gente veja jogadores como Socrates, que é um cara que o Arteta claramente não quer trabalhar com ele, porque não botou ele em campo nenhuma vez depois da pandemia. Eu não sei. Ou é isso, ou ele sempre coloca o Socrates no elenco. Ele claramente respeita o cara. Não é uma questão do tipo da relação dele com o Ozil ou com o Guendouzi. Ele respeita o trabalho do Socrates. Ou ele voltou com, sei lá, cara. O cara na pandemia pegou uma depressão, engordou 10 quilos, a gente não sabe, não consegue perceber, né? Talvez tenha uma coisa dessa. O isolamento pode mexer com as pessoas. Ou tem alguma coisa dessa, ou ele realmente não conta com ele no nível técnico mesmo, de falar, não dá pra depender do Socrates e tal. É um jogador que eu vejo saindo. E aí fica mais difícil ver o que a gente pode fazer ali na zaga, porque o Mustafi teve uma ruptura muscular, vai estar lesionado durante todo o período de janela de transferência, dificilmente vai conseguir vender ele por causa disso. E se for para pensar, o Arsenal precisa de dinheiro, ele precisa de vender gente. Me parece certo que o Guendouzi será uma dessas gentes. E o Arsenal fará um bom lucro nele. Eu acho que na pior das hipóteses a gente tira 40 milhões nele, a gente botou 8, então vai tirar um bom dinheiro aí. Mas em geral, como é que você vê, quem você vê saindo, em primeiro lugar desse elenco? Quem você acha que o Arteta não conta e prefere que façam dinheiro em cima, que tenha valor de mercado, né? Sem falar do que a gente sabe que tem que sair, do Ozil e tudo mais. Onde é que você acha que o Arsenal vai buscar dinheiro para reformular o elenco do jeito que o Arteta pensa? Então, a verdade é que eu tendo a ser cético com a coisa de investimento do Kroenke pelo histórico que a gente tem, pelo que a gente tem visto desde que ele assumiu o clube. Agora, ou seja, a gente sabe que investimento financeiro gordo não vem de jeito nenhum, agora, e que, portanto, claro, a gente vai ter que vender para levantar grana. Eu acho que o Guendouzi tá meio que claro, tá meio que óbvio. O que é uma pena, ele é aquele tipo de jogador que, por ser esse cara esse piá meio metido a besta que ele pode ser o próximo Nicklas Bendtner, mas ele também tem talento e autoconfiança para ser o próximo, sei lá, Zidane. Não, Zidane não, mas enfim, né? Mas o ponto é, acho que a gente vai vender ele, acho que faz sentido, já que ele não faz parte dos planos. Eu acho que a gente tem que vender gente dessa zaga aí, né? Tem gente demais, mesmo que a gente vai jogar com 3 atrás, considerando a volta do Mavropanos já foi e do Saliba, a vinda do Saliba são 8, se não me engano. De novo, né? Ele vai ficar lá junto do Mislintat. Ele vai direto. Então tá. Mas ainda assim são 7 zagueiros. O Callum Chambers, a gente tem que lembrar que o Callum Chambers ainda que se machucou, mais ou menos ali no final do ano. E tem Mustafi, Davi Luiz, Pablo Mari, Saliba, Holding e Socrates. E na frente, né, cara, eu acho que a questão é meio campo, me parece que a gente tá precisando de gente, então, eu acho que o Elneny tá só emprestado, a gente ainda precisa se livrar daquela figura. Eu acho que ativaram a cláusula dele já. Mas não tenho certeza. Mas seja como for, a gente certamente precisa de gente pro meio campo, nem tanto por uma questão de volume, mas por uma questão de qualidade. E certamente isso eu imagino que seja uma tecla que o Arteta já deva estar batendo, porque simplesmente pelo estilo de futebol dele, eu imagino que ele deva querer um cara melhor de meio campo. Mas eu acho que basicamente o quanto a gente vai levantar de dinheiro vai depender da situação do Aubameyang, né? Acho que essa é a grande questão, porque se a gente vender ele, aí a gente tá fudido, negão. A gente vai precisar contratar muita gente, vai precisar reconstruir o time. Se a gente conseguir manter o Aubameyang, e aí, aí é tentar com o que a gente conseguir de dinheiro do resto, mas a rigor montar a gente não precisa perder o o Aubameyang, né? Porque mesmo se não renovar, ele ainda vai ter um ano de contrato. E aí você aceita que vai perder ele de graça depois. Mas eu imagino que mas a filosofia provavelmente exatamente pela questão financeira curta, se vier proposta, eu imagino que deva vir proposta na casa dos 20, 30 milhões dos grandes times, a gente vai acabar preferindo pegar isso aí do que perder o cara de graça. Coisa que eu não faria pessoalmente, mas o clube normalmente faz. Eu acho que é uma questão muito complicada, porque assim,
existem casos de centroavantes até, o Vardy foi artilheiro da Premier League agora com 33 anos de idade. Então existem casos de jogadores que têm, de centroavantes que têm essa longevidade. Mas existe também um monte de centroavante aí que o cara simplesmente para de fazer gol, né? Então é complicado você amarrar o cara num contrato de 3 anos nessa perspectiva de que sabe que, sei lá, daqui a 6 meses ele pode nunca mais fazer gol na vida dele. Eu acho improvável, porque primeiro que ele é uma máquina física, né? É um cara que dificilmente eu vejo perdendo forma física. E segundo lugar, eu acho que ele é um atacante muito inteligente de posicionamento, então ele vai continuar fazendo gol. Mas também não sei até que ponto. Eu não sei até que ponto o Aubameyang vai se sentir atraído pelas propostas. Por exemplo, o Arsenal agora está no projeto de construção com um cara que ele gosta, que é o Arteta, num ambiente que lhe é muito favorável. Vale a pena para ele, pessoalmente, por exemplo, e agora para o Barcelona, que está numa loucura o elenco muda toda hora, não sabe nem quando vai ter outro técnico, e não tem perspectiva de ganhar nada no Barcelona. Eu acho muito difícil que o Barcelona ganhe alguma coisa, porque o elenco tem problemas mais graves do que falta de centroavante. Eu não sei se até que ponto vale a pena para ele também, dependendo, tipo, se não for um time que seja muito win now, sei lá, se por algum motivo tirarem o Lewandowski do Bayern de Munique e o Bayern de Munique quiser o Aubameyang, e aí é título certo, porque no mínimo o campeonato alemão ele vai ganhar, eu não sei até que ponto seria proveitoso para ele sair do Arsenal. Não sei quem ofereceria mais dinheiro do que 200 e poucos que o Arsenal quer pagar nele. E eu não sei quem ofereceria mais amor. Então eu não sei também se sabe, enfim. E mesmo que ele esteja pressionando por um contrato de 3 anos, tá? Que é o que costuma trancar com essa galera, era principalmente na época do Wenger, era muito pior, mas essa coisa de dar contrato longo para quem tem mais de 30, né? Lembra-se que o Wenger nunca dava contrato de mais de 1 ano. Coitado do Bergkamp, Deus na Terra, teve que aguentar 5 anos de contrato de 1 ano até se aposentar. Mas aí é que tá. Hoje, olhando pro futebol e pro físico do Aubameyang, ele acabou de completar 31 anos. Tchê, eu não daria um contrato de 3 anos para esse cara, até os 34, ele vai perder velocidade, que é o principal atributo e qualidade dele, mas ele é um jogador genial, e por mais que ele perca um pouco de velocidade, ele ainda vai ser mais rápido do que todo mundo, entende? Inclusive, nessa questão aí, se viesse, por outro lado, se viesse uma proposta razoável pelo Lacazette, eu aceitaria na hora. Não porque eu não gosto dele, eu gosto bastante do Lacazette, mas no momento eu acho que a ideia original, que era fazer tipo um trio de ataque estilo Liverpool, não funcionou. Seja por falta de habilidade do Emery, seja porque o meio de campo do Arsenal não oferece a estrutura para que nós tenhamos 2 pontas que cortam para dentro. Simplesmente não oferece. O meio campo do Liverpool permite isso porque ele tem jogadores fisicamente muito privilegiados jogando para ele. O Gigi Wijnaldum, o Fabinho... O próprio Henderson é um jogador com uma potência física bastante privilegiada. Então, assim, eles conseguem ali... o próprio Ox, cara. O Ox é um cara que fisicamente, apesar de ser muito azarado, é um cara fisicamente muito bom, né? Então, essa plataforma permite com que eles consigam afunilar o jogo e fazer seus laterais brilharem. O Arsenal não tem essa estrutura. E eu não vejo o Arsenal conseguindo fazer um meio-campo minimamente comparável a isso no curto prazo. Não vejo. Então, se você quiser tirar o melhor do Aubameyang e do PP, eu acho que a gente vai precisar colocar o Aubameyang centralizado e um jogador com uma característica mais de meia aberto, que aí pode ser o Saka, que é uma grande oportunidade do Saka. E eu não acho que não renovaram o contrato do Saka para não botar ele para jogar. Ou prometeram para ele um lugar ali na ponta esquerda, porque eles sabem que ou o Aubameyang ou o Lacazette inevitavelmente serão vendidos. E eu prefiro nessa situação que seja o Lacazette. Ou veem como um 8 ali no meio campo, sei lá, de arrumarem um volante dinâmico que tem uma capacidade de cobrir uma grande quantidade de campo para permitir que joguem na frente dele Saka e Ceballos, por exemplo, porque parece que a gente vai renovar o empréstimo do Ceballos com uma cláusula de compra no final do empréstimo e tal. O Real Madrid parece que não está muito mais afim de mantê-lo, deu certo com o Zidane de novo, o Florentino Pérez está tendo que engolir o Zidane lá e tal. Então vai ser difícil de voltar para lá. Então, eu particularmente, inclusive, acho que talvez seja o tema final assim, desse programa.
o Ceballos na mão do Arteta virou outro jogador, né, cara? E o Arteta até falou, não, que ele tá treinando, que ele tem gostado muito do Ceballos pós-pandemia, não sei de você. Eu adoro esse tipo de meio campo, né, cara? Esse meio campo que sabe girar rápido, que sabe tocar, que é inteligente com a bola, que é aquele cara que ele tem um lance que o Guendouzi também tem, que é aquele dia que o time não tá criando porra nenhuma, que tu vê que o time não tá conseguindo trazer a bola com passe de bola pra frente, tu vê que ele fica meio puto e meio que tenta resolver por conta própria, e às vezes volta posicionalmente mais do que ele deveria numa, sabe, tipo, já que ninguém tá criando porra nenhuma, eu preciso criar. Eu gosto desse tipo de jogador. E eu acho que ele tem alguns problemas, ele desliga em algumas partidas, eu acho que defensivamente ele ainda tem, apesar de ele ser um cara que rouba bastante bola e intercepta bastante bola, ele desliga defensivamente também, assim como o Xhaka, e exatamente me parece que Xhaka Ceballos não é um meio-campo balanceado em nenhum dos sentidos, nem é bom o suficiente defensivamente, nem ofensivamente, mas isso não é culpa dele, isso é culpa do meio-campo do time. Claramente, eu também, tô gostando muito de ver. Ele é outro jogador pós-pandemia e parece ser um cara que entendeu a proposta de jogo do Arteta. Me parece ser um cara com quem o Arteta tá feliz. E muito da criação de um time que funciona é isso, né, Tia? Tu ter jogadores que funcionam e que entendem a filosofia que o treinador tá buscando. Então, me parece que se é verdade a história de que o Real Madrid, e claramente não tá tão interessado como não tá nele, se a gente consegue um cara desses, seja por mais um ano de empréstimo e depois comprar, mas um cara com o futebol dele, qualidade eu tenho a impressão dele, que é exatamente isso. por menos do o que Ceballos 40, é o tipo 50 de milhões de que a gente libras, precisa. me A parece idade, um negócio o perfil, do século. a combinação com o Pra ti? técnico, eu acho que ele é o tipo de jogador que a gente precisa manter, de qualquer jeito. Por outro lado, tem muitos jogadores no Arsenal que a gente precisa se livrar. Eu adoraria que o Maitland-Niles ficasse, eu consigo ver um espaço para ele. Por exemplo, eu venderia o Kolasinac e deixaria ele, em primeiro lugar, você é o reserva do Tierney, em segundo lugar, você vai jogar no meio campo várias vezes, porque com a saída do Guendouzi, vamos lá, o Guendouzi vai sair, então a gente vai ter 3 meio campo, basicamente, Torreira, Ceballos, aí se ficar, e o Xhaka. Eu não consigo ver, eu acho que o Torreira, todo aquele papo dele voltar para a Itália na janela passada e tal, talvez ele tenha encontrado pelo menos de adaptação na Inglaterra, não sei. É um jogador que eu não descarto que seja vendido. E se for vendido, a gente vai ter literalmente 2 volantes para a base do meio campo. Ou seja, o Maitland-Niles vai jogar bastante. Por mais que a gente traga um terceiro cara e tal, o Maitland-Niles vai jogar bastante. Então eu gostaria que ele não saísse, embora eu acho que ele deve sair, por todos os motivos que a gente já falou. O Kolasinac tinha um cara que precisava muito sair do Arsenal. O Xhaka é um cara que a gente tinha que aproveitar que ele está em alta e vender ele para algum lugar, né? Sei lá, qualquer lugar, sei lá, quem quiser comprar. Pra gente poder fazer um upgrade nele. A gente precisa fazer um upgrade nele. Eu não. Uma única. Deixa eu te fazer uma última pergunta só. Que é a única coisa que pra mim liga, que conecta todo esse assunto, na verdade, é o seguinte. Beleza. A gente identificou os pontos. Agora, claramente o time foi de uns anos para cá. Não que o lance com o Mislintat lá e a coisa do scouting moderno tenha sido um espetáculo nos últimos anos, mas claramente era mais um lance de contratar o jogador alemão que ele conhecia. Mas essa atual filosofia eu detesto Vanderlei Luxemburgiana / José Mourinhesca de contratar os teus bruxos ou os bruxos do teu agente que tu gosta mais, essa coisa de se afiliar com mega agentes e essa coisa, cara, o Suárez, concordemos, já deu pra ver claramente que ele é exatamente o que ele parecia ser, cara. Ele é um lateral direito de nível do Southampton, de nível de reserva, cara, do Southampton. Por que diabos a gente vai por esse caminho? Esse é o caminho que os clubes brasileiros seguiram por toda a década de 90 e logo depois eu contrato os bruxos do meu bruxo e não precisa... Ele tá acostumado com a cultura de futebol do Brasil. Ele deve achar que isso aí é ótimo. Ele deve falar para as pessoas, não, cara, porra, eu ligo pro cara e ele resolve meu problema na hora. E, né, enfim, não é o dinheiro dele, né? É verdade. Não, e não...
Eu comentei isso com alguém, que ele deve ter dito, isso, tipo, cara. porra, cara, lembra daquele Corinthians isso é um do problema, Kia lá, né? E, velho? assim, Porra, com me Mascherano parece e claro Tevez, cara. É que isso que a gente O precisa, velho. Arteta tem que Puta lutar que contra pariu. a própria diretoria pra conseguir Puta o que ele que quer. pariu, velho. Porque, sinceramente, se a primeira contratação do Arsenal na próxima janela for Felipe Coutinho, eu não vou ver o Arsenal jogar. Eu me recuso. Não dá, né, cara? O maluco... Ó, o Liverpool conseguiu dar o golpe do século vendendo ele pro Barcelona. Ainda mais pelo valor que foi. Não jogou nada no Barcelona. Aí Olha, fica- velho, velho. Fala. Não, mas olha só. Golpe do século vendendo o cara pro Barcelona, velho. Cara, a gente Não, vendeu o essa Emmanuel história do Petit. mais é boa, porque assim... Depois o Petit a ainda jogava gente- bola ainda. a história Isso do foi uma Over- venda ruim. Mas lembra que a gente vendeu história do o Overmars Overmars é há interessante um porque mês de quebrar o o joelho. Arsenal já comprou Depois a gente ele achando vendeu o que ele ia Releb estourar, a 40 e o Wenger milhões. falou, cara, primeira oportunidade Depois que o a gente tem que vender Song, esse porque cara. tem um joelho muito ruim. Não deu outra, vendeu, estourou o joelho lá no coisa. Olha que a gente vendeu mais, ó. A gente vendeu, além do Song e do Releb, a gente vendeu o senhor Aham. Thomas Vermaelen. Uhum. A gente vendeu. A gente vendeu mais lixo, cara. A gente vendeu mais encosto pra eles. É que a gente vendeu Aê, encosto o Vermaelen! pro City também, né, cara? Se bem que eu não posso falar que eu acho que o Clichy jogou Não, bem. como pra é que ele. esses caras compram da gente ainda, velho? Mas o Adebayor foi. O Adebayor foi golpe. Porra, O tá Barcelona aí, velho. faz Vou, um pacotão, vou botar a né? minha aposta Ozil, pra janela, Kolasinac e velho. Xhaka Colar, por 50 colar milhões. Sinat pro Barcelona nessa temporada, hein? Ai, ai. Então, mas assim, voltando a falar sobre o Coutinho, ele não jogou nada no Barcelona, ele foi emprestado pro Bayern de Munique. E assim, Tô o dentro. campeonato alemão é um campeonato que tem é um jogo apertado. Eles jogam numa área de campo, assim, que você olha, às vezes os caras estão em 10 metros, todo mundo ali, é um negócio meio louco, assim, é um estilo de jogo meio estranho até pra Premier League. Mas ainda assim é um jogo mais apertado, mas não é um jogo tão intenso contra a Premier League. E ele não conseguiu jogar. Ele foi devolvido assim, Bizarro. com honras pelo Bayern de Munique, não aguentava, né? Ele mal jogou. Então, mas eu acho E ele que, na é verdade, literalmente no um campo, jogador ele de fica futsal, mesmo, né? O Ele cara é que literalmente trabalha jogador de o tempo futebol de todo. salão, ou seja, Isso só esse é funciona quando você tá numa o parte tipo muito de jogo inspirada da sua perfeito pra carreira ele. que ele teve no Liverpool. Mas se você olhar o mapa de chute dele, para fazer aqueles 17 gols que ele fez, ele teve que chutar, se eu não me engano, 180 vezes. 180 posses de bola chutando de fora da área. Sei lá, cara, você desperdiçou, sei lá, um terço da temporada do seu time chutando de fora da área, porra. O tempo todo. Mas esse é o momento no qual eu espero, e pelo que eu vi, a resposta do Arteta, a forma como ele respondeu sobre o quanto ele espera investimento, e o quão claramente ele tem uma expectativa de estilo de jogo, eu espero que se a diretoria chegar pra ele e dizer, ó, tá aqui, ó, Não, nós e vamos até te dar um porque eu acho ponteiro. que a gente não Felipe precisa de um Coutinho, ponta, né? que ele diga, A não, gente não não, precisa de um ponta. isso a não gente é o estilo de precisa jogo que eu tenho, de esse cara vai perder a posse de meio bola o campo, tempo os meio inteiro, campos não é o mesmo, tipo de de jogador jogadores que eu que- quero, não. que façam Não o sei, time ter mais né? controle Não sei se do isso acontece, jogo mas é o que eu e espero, sejam né? mais seguros na bola. Eu acho que faria mais sentido trazer o Cazorla velho do que trazer o Felipe Coutinho, só para dar um exemplo aqui. É. Então, vamos ver. Ah, Não. é verdade. É verdade. É verdade. Claramente o Arteta não é um cara assim como o Guardiola. Não são Eu acho que o caras que problema não é ter gostam um de 10, número o problema é 10. ter um 10 vagabundo, então, né? Em parte, o lance do Ozil eu sinto que é isso, né? Porque o o Arteta Davi não é um Silva é cara que 10. joga com o número 10, ele não gosta de 10, assim como o Guardiola não gosta de número 10. E em partes eu respeito. Mas por instrução, Isso, do Guardiola, ele não era assim antes, entende o que eu quero dizer? Ele é um cara maleável. É, mas ele é um pouco mais deep, né? Ele joga um pouco mais atrás. Às vezes ele chega. Não, claro não.
O De Bruyne é número 10, se tu for olhar ele como jogador, ele é um número 10, mas ele joga de número 8, né? Mas é nesse sentido que eu digo. Mas aí que tá tanto o Silva quanto o De Bruyne são caras tecnicamente abençoados pra jogar de número 10, mas trabalham o suficiente pra jogar de número 8 também. E essa é a diferença pro Ozil. Imagina botar o Ozil de volante. O 8º lugar foi mais que merecido. E que essa janela apresenta muito trabalho e muita desconfiança também. Assim, é difícil ficar confiante. Eu, sinceramente, tenho mais desconfiança do que confiança do que a gente pode fazer. Especialmente por essa questão extracampo até. De falta de grana, da gente saber que os Kroenke... Vocês podem ter visto que alguma notícia que o Arsenal eles reestruturaram a dívida do Arsenal, mas isso libera muito pouco dinheiro. Isso libera 30 milhões tipo, de uma vez só, agora. E mais 3 milhões por ano, assim, da nossa questão de juros. Claro, 30 milhões é dinheiro, mas tem que considerar que o Arsenal teve muita perda de receita por causa da pandemia e tal. É possível que esse dinheiro esteja só tapando um buraco e não tenha nem capacidade de investimento. Então a gente tem pouca grana e eu não confio nas pessoas que são responsáveis por trazer jogadores para recrutamento. Então esses dois fatores são tanto quanto preocupantes. Apesar de ter muita fé no Arteta, eu acho que é isso. Na minha opinião, o Arteta tem que jogar contra os adversários e contra o próprio clube. E contra o Edu e contra o Raul especialmente. Então vai ser um desafio interessante. Mas o único... Deixa eu só fazer um ponto final. O futebol americano é mais fácil porque o teto lá é muito restrito, né? Mas ele não gasta mais, por exemplo, em basquete, que daria para ele gastar mais. É como ele faz com os clubes de futebol americano dele, de esportes americano dele. Exato, mas o ponto é que o Arsenal tá num ponto agora, claro, o time claramente hoje tá num eu diria que assim, é segunda categoria, tem os 3, 4 times grandes com qualidade de elenco e investimento. Melhores do que o depois, na verdade a gente tá num terceiro plano, tem os times menores, que é o Wolves e o Leicester, e aí no nosso nível tá o Tottenham, só que a diferença é que o Tottenham tem material humano melhor que o nosso, que ele tem o Mourinho. Tu não me ouviu, né? Cara, não tô te ouvindo mais. Eita. O que tá acontecendo, velho? Fala, cara. Você conseguiu me ouvir o que eu falei? Eu falei que o Arsenal tem um top 4. Alô? Depois tem agora o Leicester e o Wolves, agora que tem titulares melhores que o nosso. E junto da gente ali no terceiro nível que você falou... Não ouvi, velho. Tem a gente e o Tottenham. Só que o Tottenham tem até um material humano melhor que o nosso, mas tem o Mourinho, que ajuda a compensar. Exato, é isso. E o ponto é, se tu é o dono do clube, tu é o investidor, dono do clube, se ele não investir agora, se ele não botar uma grana agora, que é uma época boa, que tem um monte de clube desesperado por causa do coronavírus e questão estrutural, se ele não aproveitar e investir agora para tentar colocar o clube de volta no primeiro ou segundo grupo, o Arsenal vai cair do terceiro para o quarto e vai se tornar mais um dos vários clubes ingleses que já foram grandes no passado e tal. E ele, como um investidor, como um cara que tá cagando e andando pro futebol, mas mesmo assim, tá preocupado com a grana e com o investimento que ele fez, ele é muito burro se ele não investir agora. Porque se ele não investir agora, o Arteta daqui a pouco vai encher o saco, vai vazar, e o time vai se tornar um time de meio de tabela, e o investimento dele vai pro caralho. Então, não é nem só uma questão do quanto ele tá disposto ou não de botar dinheiro, é uma questão de quão burro ele é. Se ele não for estúpido, ele vai investir um pouco de grana nesse time, porque mesmo se ele investir mais do que ele pode, a gente já viu que Financial Fair Play foi não flexibilizado pela pandemia. Então, cara, então nem vai se aplicar de qualquer forma. Investe nessa merda, porra. É só isso que eu digo. E como você falou, existem bons jogadores em clubes menores que estão aí, pingando. Por exemplo, só de jogadores rebaixados. Uhum.
O Doucouré do Watford certamente é um jogador que não deve estar feliz de estar no Watford na segunda divisão e seria um jogador que seria útil para o Arsenal. No mínimo útil para o Arsenal. Eu acho que ele é um bom volante. E se você procurar fora da Premier League, onde os preços ainda são menores, você vai encontrar excelentes jogadores nos seus Bayer Leverkusen, nos seus Borussia Mönchengladbach da vida, que podem ajudar o Arsenal. Nos seus Red Bull Leipzig, nos seus clubes franceses médios, clubes espanhóis médios. A Real Sociedad teve uma excelente temporada. Eles têm um lateral esquerdo, acho que Nacho Monreal é o nome dele, que é muito bom jogador. O pior é que o Monreal jogou bem pra... Sim. O pior é que o Monreal jogou bem, cara, essa temporada mesmo. Teve números muito bons. Santi Cazorla, velho, só fez menos assistência e gol do que o Messi, cara. Terminou em quinto. Que pro... Sim, não, eu teria mantido o Monreal, mas acho que também tinha aquela coisa do... Mas ele não deveria ter ido embora, cara. Ele perdeu o volume de jogo por causa do Emery. Eu parei pra olhar aqui, cara, o time da Real Sociedad tem uns jogadores interessantes, cara. Tem aquele Oyarzabal lá, que é um meia muito bom. O Januzaj tá lá, cara, eu nem sabia disso, mas não tá jogando bem. Sim, sim. Aquele centroavante deles lá, o Isaac. A galera sempre fala do Atlético Bilbao, mas o Real Sociedad também já era gente da base pra cacete, né? Tem jogadores interessantes na Real Sociedad. De meio campo, não sei, acho que não, talvez. O Miquel Merino é bom jogador, mas o Larramendi talvez tenha passado o tempo dele, já tá com 30. Mas esse Miquel Merino é bom jogador e tal. É só dar uma olhada. Se você pesquisar bem legal, você acha bons jogadores. E clubes que... Sim, e clubes financeiramente frágeis, né? É só fazer scouting de verdade e só não ficar só perguntando por teu amigo do churrasco que é teu amigo que tu gosta e não, quem é que tu tem disponível aí? Não tem um meia direita, né, no meio do churrasco ali, tipo, meu time tá precisando de um meia direita, quem é que tu tem aí? É só não fazer isso, cara, é só fazer scouting, procurar o jogador direitinho, dentro das características que tu precisa, é só fazer isso. Por exemplo, trouxe o Fábregas, ele tem bons históricos, assim. Ele viu jogadores interessantes, né, pro Arsenal. Ele trouxe o Vela pro Arsenal, que apesar de não ter dado certo porque era um puta de um putanheiro do caralho, não dá pra dizer que ele era um cara sem talento, né? Talento ele tinha. Não, mas todo mundo diz que todo mundo considera ele um dos grandes scouts, né? Que ele, não só pelo, porque também não pode jogar só o scout, né, pelo resultado, né? Talento que depende do cara achar tá mas o cara não realiza o talento isso é um pouco de sorte, mas ele é um cara respeitado pra cacete no fama, não sabe lidar com a pressão, porque, enfim, não dá pra culpar o cara, porque, né, enfim. Você pode culpar o cara se você, sei lá, contrata um cara que claramente é um perna de pau, mas eu acho que nunca foi o caso, assim. A gente sempre teve um recrutamento interessante até quando a gente se distanciou um pouquinho dele e tal. Acho que o Arsenal nunca recrutou mal. Recrutou jogadores que não deram certo, mas, por exemplo, o Doniel Malen, que foi um cara que a gente recrutou na época que aquele maluco veio pra base do Arsenal. Esqueci o nome dele agora. É um cara que tá indo bem agora. Teve o Ismael Benacer, tá jogando bem. O próprio Jeff tá jogando bem e tal. O Arsenal nunca recrutou mal. Eu acho que o problema do Arsenal era mais de cuidar desses jogadores. Mas a gente já falou bastante. Então esse foi o review e até nossas expectativas. Tá jogando bem. E se conforme for, depois da final da FA Cup, se a gente ganhar, eu faço um. Se a gente perder, foda-se. E a gente vai fazendo aí uns podcasts durante... Se a gente contratar alguém e tal, a gente vai tentar manter uma regularidade nisso aqui. Valeu, pilha! Feito. Boa noite, pessoal. Até mais.